Olá, caminhantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo, mais um Café com Cartas. Hoje um dominguinho de chuva, aqui tá bem friozinho, a gente nem vai poder ir lá pra fora, justamente porque além da terra tá muito molhada, que choveu a noite inteira, nesse momento ainda tá chovendo lá fora, né? Então não tem nem chance. É aqui mesmo, escondidinho, que a gente vai ficar, mas nem por isso a gente vai deixar de trabalhar e de trazer para vocês aí uma mensagem, né? É para isso que a gente está aqui. Então eu espero que seu domingo seja de paz aí. Se você foi trabalhar, que seja um dia de plantão bacana aí para você. Se você já está voltando para casa, que nos assista e depois descanse um pouco. Se você hoje tirou o dia para descansar, curta a sua preguiça ou faça as coisas que você se dispôs a fazer em casa. Hoje, para mim, aqui tá um dia ideal para ficar debaixo da coberta, vendo um filme, ou lendo um bom livro, ou jogando aí no celular, né? Ou assistindo ao Caminhos da Alma, que seja. Vamos lá? Vamos começar então? Então, sejam todos muito bem-vindos aí, que a espiritualidade de luz abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente tenha ciência de coisas que a gente está buscando, né? Das respostas que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos ver o que vem pra gente aqui. Hoje, para variar, eu esqueci do meu olhinho, né? Que vocês viram, meu incenso também não tá aqui. Mas tá bom, faz parte. E a gente vai vendo aqui o que precisa. Carta do carro. E carta do eremita. Vamos lá. Bom, o carro é o arcano 7 do tarô, o eremita é o arcano 9. E juntos, ou juntas, né, as duas cartas, o que elas têm para trazer para vocês aí de recado? Pode ser que você esteja passando por uma fase onde você precise tomar alguma decisão, ou ainda que você não queira, porque não se sente totalmente pronto, não acha que a hora é essa, talvez você ainda esteja esperando algumas respostas, alguma coisa assim, mas o eremita mostra aqui, olha, alguém que subiu lá a montanha, né, e se isolou, tem uma luz ao redor dele, tipo, eu isolei, eu afastei das pessoas e da situação para que eu possa ter uma visão mais imparcial de algo e aí com isso poder tomar uma decisão. Por que eu tô falando de tomar uma decisão e tô frisando isso? Porque a carta do carro, ela fala de movimentação. Ela não é uma carta de ficar parado passivamente ali, não. É uma carta que tá vendo aqui, ó, a gente vê o homem que subiu em cima dessa carruagem, né? E ele pegou as rédeas ali para ele comandar esses dois cavalos. Porque se ele não assumir essas rédeas, ou seja, se você, nesse aspecto aí, nesse momento, não tomar frente da sua vida, não tomar decisões, essa carruagem vai correr desgovernada. Aqui tem um cavalo preto e um branco, que podem estar simbolizando nesse momento o seu lado racional e o seu lado emocional. Em outras palavras, aquilo que a sua cabeça entende que é o ideal para fazer, né? E aí a sua cabeça pode significar também as opiniões das pessoas, o que cada um quer que você faça, o que a família espera que você faça, né? E o seu lado emocional é o quê? O coração. Renata, mas o meu coração não tá pedindo isso. A minha família espera que eu separe do criatura, porque acha que o criatura é tóxico para mim, né? Ou acha que eu devo continuar nesse emprego, mas aí é o contrário, eu é que eu sinto que esse emprego também não é para mim mais, que as pessoas não são tão sinceras, entende? Então, esse cavalo branco e o cavalo preto simbolizam isso, essa dualidade. Você, às vezes, acha que precisa fazer uma coisa, mas sente que tem que ser outra, ou é a família que te cobra uma coisa, ou a sociedade, e você sente que deve agir de maneira diferente. Por isso, você precisa pegar essas rédeas e falar, não, peraí, eu que vou comandar. Um equilíbrio. Nem tudo pro lado do coração, nem tudo pro lado da razão. Então, eu vou controlar esse cavalo aqui, esses dois cavalos, né? E, ao mesmo tempo, a carta do eremita pede, tá, mas para isso você vai precisar de reflexão. Talvez você, nesse momento, precise se afastar um pouco dessa situação para que você entenda todos os prós e contras, né? E entenda aonde você quer chegar. Porque imaginando que o seu foco é chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Você pode ir em linha reta, que seria o caminho mais curto para chegar aqui, mas talvez você precise fazer essa volta para chegar aqui do mesmo jeito ou essa volta para chegar aqui.
Então, só aqui a gente já tá com 3 caminhos. Claro que o ideal é esse reto. Mas, às vezes, a vida da gente tem esses obstáculos, esses percalços, né? Mas o importante é que se a sua meta é chegar aqui, não interessa se a sua família quer que você vá para cá, que você faça esse trajeto aqui, desvie, vai para lá, ou eu vá para cá, porque não é o que você quer. Então, eu sinto muito a energia hoje de você não só tomar o controle da sua vida, mas você também retomar esse controle, né? Tem uma carta de um dos nossos baralhos aqui que mostra, eu já mostrei ela várias vezes aqui, ela é representada por uma mulher que está em cima de um livro aberto, esse livro não tem linhas, são páginas em branco, mas ela tá presa por, sabe marionete, daqueles teatrinhos de fantoche infantil? Ela tá presa com aquelas cordinhas. Aliás, é a mesma representação da carta do diabo. Deixa eu ver se eu acho a do diabo aqui, que a outra carta vai ser difícil de achar, mas a do diabo eu acho aqui, porque é nesse baralho mesmo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui, achei. Eu vou chegar pertinho aqui, ó. Tá vendo que nesse cantinho, aqui é a figura do diabo, mas nesse cantinho ele tá com umas linhas brancas na mão e uma pessoa branca pendurada, como se ele estivesse fazendo assim, ó. Olha lá, ó. Acho que deu pra vocês verem, né? Então é isso. É essa energia ali no caso do diabo, é alguém, né, ou alguma situação que tá te controlando. Aí é o que eu senti aqui também. Essa leitura tá me trazendo muito isso. A energia de situações e pessoas que, na verdade, estão escolhendo por você. E é importante que você faça as suas próprias escolhas depois de um período de reflexão. Você vai entender, peraí, para onde eu tô indo? É aonde eu quero chegar? Porque às vezes eu tô só seguindo. A vida tá indo e eu tô seguindo. Mas não é exatamente isso que eu quero. Porque eu sei que se eu continuar aqui, o meu final lá na frente não vai ser o que eu tô esperando. Eu vou continuar amargurada, não vou estar feliz. Então pensem bem a respeito disso aí, tá? Vou deixar essas 2 cartas aqui, se a gente precisar falar mais delas. Mas vamos lá. Nós vamos pegar esse aqui? Será? Vamos. Quantas aqui então? Tá, ok. Não vão acreditar, não. Olha a carta aqui. Olha a carta aqui. Vocês não vão acreditar. Aqui tem o diabo segurando a coisa. E olha aqui a tal da moça que eu falei com vocês, que estava em cima de um livro aberto, mas sem linhas. Por que sem linhas? Dando a entender que essa próxima fase da sua vida vai ser escrita por você. Né? Aquela história. Esse mesmo baralho, inclusive, tem uma outra carta que eu vou até citar aqui para vocês irem fazendo uma conexão. É uma mulher que tá com uma pedra assim, ó, ela tá numa praia, vocês já devem ter visto. Tem uma concha saindo umas notas musicais e ela pega aquela pedra para quebrar aquela concha, como quem diz, a música que a vida tá tocando não tá me agradando, não. E aí o título que vem embaixo dessa carta é Você sempre pode reescrever a sua história. É exatamente essa energia. A mulher tá presa em cima da mão aqui, como se fosse uma marionete, uma fantoche, em cima desse livro. Mas a qualquer momento, se ela se soltar disso aqui e criar coragem, é ela quem vai escrever os próximos capítulos aqui, gente. Olha que fantástico isso, que fantástico. Nó. Ai, 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 ai. Seja a sua prioridade. Nade para longe de uma situação. Que situação, Renata? Você é que vai saber aí. Você tá num relacionamento que te incomoda? Porque aqui, inclusive, é a carta do tubarão. Tá vendo? É um homem que tá se aproximando dessa mulher. Essa mulher tá grávida até. E ele tá tentando encostar nela ali no braço, tentando puxar. E a carinha dela é de quem não tá gostando da situação, quem tá se sentindo acuada. Então, é nade para longe dessa situação. E sim, do it for you. Faça isso por você. Porque ninguém vai te tirar dessa situação a não ser você mesmo, né? É você que vai ter que ter peito e coragem para tomar uma decisão aí. Alguns finais são inevitáveis. Faça uma mudança. Não espere a aprovação de ninguém. Deixe isso ir. Vou tirar mais uma aqui. Seja honesta com você mesmo. Mais uma.
alguma coisa de muito bacana vai brotar daí. Vamos lá. Já temos material de sobra aqui. Tá, então vamos lá. E outra coisa, gente, eu gosto muito dos detalhes, né? A carta da mulher que tá presa ali no livro, como uma marionete, é a carta de número 22. 22 é um número mestre. É um número que está muito associado à energia de Jesus e um número bem espiritual. Então, eu, se fosse vocês, quando terminarem de ouvir essa leitura, eu ia lá no Google, digitava significado do número 22 e energia do anjo 22 também. Porque eu posso apostar que vai ter alguma complementação que vai fazer sentido com alguma coisa que você está vivendo na sua vida neste momento, tá? Então, continuando. A primeira carta é a biblioteca. Tome o controle da sua narrativa, ou seja, da sua vida. E veio, né, eu tinha explicado para vocês a questão da narrativa ali do diabo, que você de repente está preso numa situação. Eu vou até considerar essa carta do diabo como se fosse a terceira carta de tarô que tivesse saído, porque vocês tinham vindo, na verdade, com eremita e carro, né? Então, o diabo mostra que tem alguma coisa que não tá muito legal, né? Ou seja, você tá presa com alguém ou em alguma situação que não é o adequado. O adequado para quem? Para você mesmo, claro. Porque aqui a gente tá falando do interesse nosso. Deixa o vizinho de lado, deixa a mãe, deixa a sogra, deixa o criatura, deixa tudo pra lá. Quem importa aqui é você. Então, tem alguma coisa que tá te mandando rever isso aí, né? Então o eremita tá dizendo, é hora de você colocar na balança o que te interessa, aonde você tá indo, quais os métodos que você tá usando para chegar até lá, quer dizer, você tá fazendo alguma mudança pessoal, você tá ainda nesse trabalho, será que não é hora de largar, nesse endereço, nesse relacionamento? Então o carro diz que é hora de você retomar as rédeas da sua vida, assim como aqui também, né? Então, ó, é hora de retomar as rédeas da sua vida. Veio o recado 2 vezes. Mas é claro que você não vai fazer isso aleatoriamente, porque a carta do eremita está dizendo, pensa primeiro, busca uma saída, acha uma solução para isso. Se você falar, às vezes quando eu faço vídeos com esse teor, algumas pessoas chegam nos comentários e falam, mas você fala como se fosse fácil. Não, gente, claro que nada é fácil, né? Tem gente aí que está preso num emprego que é um concurso, por exemplo, né? E aí a pessoa vai falar, eu vou trocar o certo pelo totalmente duvidoso só porque, eu cansei. Não! Às vezes é um relacionamento de muitos anos também, que tem crianças, tem filhos menores aí envolvidos, ou que tem uma questão financeira, de patrimônio muito grande envolvido, ou tem uma questão de saúde. A gente sabe que fácil não é. As cartas dizem só que não é impossível e que você tem que tentar achar uma solução. Por quê? Porque o maior beneficiado vai ser você nessa história, né? Já que estamos falando da sua felicidade, de você tentar chegar num ponto onde você consiga suportar aí alguma situação. E aí a segunda carta é exatamente a carta do mural. Você precisa ser a sua principal prioridade, né? A sua prioridade, sua primeira prioridade. Então ele está dizendo, seja você isso. Ali ela está desenhando um castelo na parede. Então, tipo assim, para onde você está indo? Coloque algumas prioridades aí na sua vida nesse momento. Provavelmente você é uma daquelas pessoas que faz tudo pelos outros, né? Cuida dos filhos ali com o maior esmero possível, cuida da mãe que está doente, do pai, de um sogro. No trabalho, você é aquela que é o ombro amigo de todo mundo, que escuta todas as lamentações e que está sempre disponível para um chefe quando quer fazer alguma coisa. Então, assim, não é você deixar de fazer. Aqui as cartas não estão pedindo para você ser egoísta, mas para você pensar um pouco mais em você mesmo nesse momento. Além disso, também está pedindo para você sair fora de uma situação aí, que aí cada um de vocês vai tentar entender que situação é essa e como que vocês podem minimizar esse estrago que isso está causando na sua vida. Mas ali ficou muito claro para mim com essa postura do tubarão, que é uma pessoa, é um homem, né, bem maior do que a sereiazinha aqui. É um homem. O tubarão é um homem, é ótimo, né, gente? Assim, a representação ali é metade homem, metade tubarão, metade sereia, metade mulher. Então, vocês vão entender o seguinte, nesse aspecto pode ser um chefe que tá aí extremamente arbitrário na sua vida, dando ordens, te ameaçando, né? Tem pessoas que sofrem mesmo assédio também, que a gente sabe, e agressões verbais, ameaças veladas,
Então, assim, se for isso, ou se for um criatura que às vezes não encosta a mão em você, mas está constantemente te encurralando, não deixando você sair, fazer coisas. Mas aí eu tô falando de chefe e criatura. Você pode estender para uma mãe que é extremamente dominadora, ou uma sogra, uma pessoa problemática na sua vida, tá? Tem alguma situação aqui que não tá legal e é por isso que as cartas estão batendo tanto nisso, de retomar as rédeas da sua vida, de afastar de alguma situação e depois veio do it for you. Faça isso por você. Volto a dizer, porque se você não fizer, não vai aparecer nenhuma fada milagrosa com a varinha e vai tocar na sua cabeça e falar pronto, fez-se a luz, né? Nenhum gênio da lâmpada que vai aparecer para você esfregar a lâmpada e pedir 3 pedidos, não, gente. Tem até um baralho aqui que eu tenho que fala sobre os milagres acontecem. Qualquer hora dessas eu trago ele de volta. Sim, os milagres acontecem e Deus está realizando isso o tempo todo na vida da gente. Só que a gente também tem que estar disposto a enfrentar aquilo ali, a ter coragem, a cruzar aquelas portas, né? A tomar decisões. Então, o tomar decisões é muito a carta do carro, né? De retomar o controle da sua vida. Então, aqui está dizendo, olha, você precisa fazer isso por você mesmo. Você tem que tomar a frente disso, porque ninguém vai chegar para te salvar num cavalo branco, não. O seu cavaleiro é você mesmo aí nesse aspecto. É você que tem que fazer, né? E, aliás, esse baralho aqui também é o tal da carta da meinha. Lembra que algumas... umas 2 tiragens atrás, 3, não lembro? Eu levantei o pé e mostrei pra vocês que eu tava com aquela meia amarela e preta da abelhinha que tem nesse baralho. Essa carta desse baralho fala exatamente isso. Você precisa ser o seu próprio cavaleiro. É você que tem que arregaçar as mangas e ir lutar por aquilo que você quer. Depois veio essa carta aqui, seja honesto com você mesmo, né? Então tá na hora de você pensar, tá? Aí ela tá até com a mão na boca, tipo assim, com receio de falar alguma coisa. Tem algumas coisas que a gente vai falar e, claro, automaticamente a gente vai gerar ali algumas inimizades, né? As pessoas não vão gostar de ouvir aquilo que a gente tá falando. Mas por quê? Porque provavelmente a gente nunca se posicionou. Então tá na hora de você chegar e falar, não, isso eu não quero. Ah, mas como assim, né? Não, não quero. Ah, mas porque você sempre aceitou. Exatamente, eu sempre aceitei. A partir de agora eu não quero mais. Isso não combina mais com quem eu sou. Ah, mas você a vida inteira foi assim. Fui e não sou mais, né? Incomoda a primeira vez. Tem um ditado que fala que, eu não vou saber repetir. Eu nunca sei se é preferível ficar amarelo uma vez do que vermelho o resto da vida, ou é preferível ficar vermelho uma única vez de raiva do que amarelo o resto da vida de fazendo gracinha. A energia é essa. Então você vai precisar se posicionar, né? Eu nem gosto muito da expressão você vai ter que, porque a gente não é obrigado a nada. A gente só faz aquilo que está dentro do nosso limite, que a gente entende que é possível, né? Naquele momento. Então não é você tem que fazer. Seria interessante que você fizesse, porque você fazendo isso, talvez você vá se aproximar ainda mais dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus propósitos, que é para isso que a gente está aqui, né, gente? Para ser feliz, para ter os nossos aprendizados aí, mas é uma vida de uma safra só, né? Ah, mas você não acredita em reencarnação, que a gente vai voltar? Esse é papo para outra história. Mas de qualquer maneira você não volta do mesmo jeito. Então a Renata, do jeito que está aqui, nesse corpo, nessa família que desceu com essa função, é dessa vez. Então eu tenho a obrigação de me fazer feliz nessa vida. Você também, e merece, né? Então tá. Aí, depois que veio essa carta do seja honesta com você mesmo, veio que alguns finais são inevitáveis. Pode ser que essa carta esteja falando dessa carta do tubarão. Nade para longe dessa situação que está te fazendo mal. Se coloque como prioridade. Retome as rédeas da sua vida aí, né? Então, primeiro de tudo, você vai pensar o que é que está realmente errado na sua vida nesse momento. Errado no sentido de não de acordo com o que as pessoas querem, mas isso já não tá me fazendo feliz, né? E eu falo isso, gente, se vocês pudessem estar do lado de cá onde eu tô um dia que fosse, vocês iam ver as leituras que eu faço individuais, né? E eu citei a questão do concurso e tem gente assim. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa concursada trabalhando na vice-presidência de uma dessas áreas jurídicas top, né? Ela vai saber que eu tô falando dela, embora eu não tô dando nome nenhum. E ela tá nessa dúvida, exatamente de passar para um e para outro, e veio questionar. Então, assim, às vezes a gente tem receio de, não, mas como eu já tô concursado, ou eu tô num casamento de muitos anos, numa estrutura estável,
né, financeiramente falando, do casamento. Se eu for separar, ai, vai ser uma falação na minha cabeça de mãe, de cunhado, de sogra, dos filhos, como é que os filhos vão ficar? O criatura vai fazer pressão? Ou se é uma questão do trabalho? Será que eu tenho idade para começar tudo de novo? Gente, tem, né? Depende daquilo que você está buscando, das conclusões que você chegar depois que você fizer esse questionamento todo aí, que se você entender que na verdade você está presa numa situação que já não faz parte mais da sua vida, talvez seja interessante mesmo nadar para longe disso e se colocar como prioridade. E fazer isso por você, ser honesta com você mesmo. As cartas contam uma historinha aqui, né? Então aqui tá dizendo que alguns finais são inevitáveis mesmo e que vai ser preciso você fazer uma mudança. Não tão radical quanto essa mocinha fez aqui de estar cortando o cabelo com uma espada, né? A gente tem métodos mais leves, aí a gente pode pegar uma tesoura, os homens que têm cabelo curtinho vão no barbeiro com uma navalhazinha às vezes, né, para dar um acabamento. Mas aqui esse se olhar no espelho, ele é muito importante, porque você vai olhar para quem você é, para quem a vida que você está levando, porque uma coisa é certa, a gente pode enganar, né, as pessoas ao longo da vida, enganar no sentido assim, às vezes você vai trabalhar com o seu melhor sorriso, toda simpática, prestativa, solista ali, por dentro você está chorando, arrebentada, porque tem alguém da sua família passando por um problema de saúde, você está passando por um problema amoroso, violento, né? Uma questão emocional, você tá lá deprimida, seja o que for, gente, uma questão com o filho, mas você tá lá sorridente, simpática, quando algum amigo vem para chorar as mágoas com você, porque você é dessas que ouve mesmo e todo mundo se aproxima, você tá lá ouvindo, mas no final das contas você pensa assim, né? Puxa, eu queria era alguém que me desse esse mesmo colo. A gente está sempre ali, forte, tentando segurar a onda. Você está passando por uma situação dificílima de saúde, mas para todo mundo que fala, não, eu vou rezar para você, não sei o que, você fala, não, mas tô de boa, eu sei que isso vai dar certo. No fundo, você não sabe, não. Você tá lá morrendo de medo. Você vai para debaixo do chuveiro para deitar na cama, você tá morrendo de medo, você chora também, né? Mas aqui tá dizendo que você precisa fazer alguma mudança por você. É por você que você tá fazendo isso, né? Talvez não precise ser tão radical, mas esse se olhar no espelho é olhar para dentro e falar, peraí, o que eu tô tentando me enganar nesse momento? Porque como eu falei, a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não se engana. Quando a gente olha no espelho e se dá conta daquela situação, aí você chora, aí você desmonta, aí você cai numa cama. Outro recado que veio aqui é não esperar a aprovação de ninguém. Eu sinto que algumas pessoas que vieram até essa leitura estão aí esperando que alguém quase que acene a bandeirinha branca dizendo, vai, pode ir, vai que eu tô te vendo, vai que eu tô te apoiando. E não é por aí. Neste momento, você deve fazer aquilo que você vai fazer por você, tá? Ou seja, você vai ter se colocado como prioridade e vai falar, não, agora eu tô fazendo porque é uma escolha minha. Se isso vai afetar de alguma forma negativamente uma outra pessoa, me desculpe, mas eu estou me colocando como prioridade. Porque até então você deixou de fazer muita coisa, preocupado com as outras pessoas aí, mas aí você colocou as outras pessoas como prioridade. E você sempre engolindo sapos, ficando às vezes mais triste. E aqui tá dizendo, não, agora chegou a sua vez. Ainda que o lado de lá não fique tão satisfeito, né? Mas é você que está se colocando como prioridade. Deixar algumas coisas ir aí também, né? Tipo, deixa, não tem jeito. Afaste-se da situação e deixe algumas pessoas ou situações irem. Porque alguma coisa de muito amorosa tá crescendo a partir dessa sua decisão. Tá vendo que no meio desse caos todo ela tá segurando uma rosa toda cheia de raiozinho ali, uma coisa diferente. Então, assim, do que eu percebo disso tudo que foi falado, é que começamos com uma decisão, uma reflexão, né? Que é a carta do eremita, seguido de uma decisão. Uma reflexão seguida de uma decisão. O eremita te põe para pensar o que você quer fazer, aonde você quer chegar, o que você vai, como que você vai agir para chegar até lá, nesse meio do caminho, quem você vai ter que deixar para trás, as atitudes que você vai ter que tomar, que você vai ter que se colocar como uma prioridade, começar a reescrever a sua história ali, tomando o controle da sua vida, que é o que o carro e essa carta ali do 22, que eu falei que vocês não esqueçam de olhar o 22, né? Algumas pessoas vão ficar para trás, alguns finais são inevitáveis, algumas mudanças terão que ser feitas, deixar algo aí para trás, mas você precisa fazer isso por você mesmo, tá? É quase como
se a espiritualidade dissesse, é para um bem maior, né? É por você que você está fazendo isso. Talvez seja uma das primeiras vezes que alguém aí, especificamente que está ouvindo esse vídeo, vai tomar uma decisão, tipo, tô criando coragem, Renata, tô respirando fundo, mas eu vou peitar minha mãe, eu vou peitar o criatura, eu vou peitar meu chefe, eu vou pedir conta, eu vou pedir para trocar de setor, eu vou questionar o meu salário, a promoção que me foi prometida, eu vou atrás da, sabe, de pedir um divórcio, gente, pelo amor de Deus, e a gente não tá incentivando ninguém a fazer nada aqui não, tá? A gente tá trazendo coisas que as cartas estão mostrando, cada um vai encaixar dentro do seu nichozinho aí. E outra, se você não estiver preparado para uma decisão mais radical agora, tudo bem por isso. Cada um vai saber até onde pode ir. Talvez essa leitura vá servir para que você consiga dar o primeiro passo. O primeiro passo para alguns é só entender que isso aqui pode funcionar na sua vida, pode ser uma verdade. Então o primeiro passo é tomar a consciência, é a reflexão. E aí depois, no momento adequado, você começa a tomar as atitudes que precisa, um passo de cada vez. Porque se você está vivendo uma determinada situação já há bastante tempo e ouviu essa leitura hoje, não quer dizer que amanhã você vai sair chutando balde para tudo quanto é lado, né? Não. Por isso o eremita veio para você refletir primeiro. Mas também você não vai ficar parada constantemente, tipo assim, não, ainda não é agora, não, deixa. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Não. A sementinha já foi plantada aí dentro. E talvez você já tenha ouvido isso de outras formas, por outras pessoas, né? Por outros sinais que a espiritualidade te deu. Mas eu acho que o que a gente falou aqui veio para confirmar alguma coisa que já está no coração de alguns aí. E se vocês quiserem compartilhar isso depois também nos comentários, vai ser ótimo. Ou se quiserem depois fazer uma leitura individual, só para ter certeza de que foi para mim mesmo, Renata, isso. Então eu posso agora tomar as decisões que eu estava imaginando. Faça isso. Pode deixar aí nos comentários, a gente envia o WhatsApp, você faz um contato e aí você vem fazer essa leitura ou responder uma pergunta ou duas apenas, só para bater o martelo aí que era para você, tá bom? Antes de sair, posso te pedir? Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o trabalho da gente. É uma forma de vocês dizerem obrigado aí, né? Porque a gente tá aqui esse tempo também. E o canal continuar crescendo. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes vizinhas. A gente tem postado vídeos de signos a pedidos de vocês aí também, constantemente. E é isso, né, gente? Leva um tempo pra gente fazer esse material todo, pra atender a todas as redes, pra responder vocês, pra fazer as leituras individuais. Então, eu espero que vocês gostem e continuem participando com a gente aqui. Amanhã eu tô de volta e eu espero cada um de vocês desse lado aí também, tá bom? Excelente domingo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.